E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Com estas palavras, estamos iniciando mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia Espírito Santo. Como é gostoso, como é maravilhoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, Espírito Santo. Que a unção da Trindade augusta e divina, que a forte presença de Deus nos envolva neste dia, que a mão forte do sábio arquiteto do universo nos cubra nesta linda e abençoada semana da nossa convenção online. Eu estou aqui hoje com esta estola verde, relembrando uma de nossas mais poderosas convenções que houve ali em Brasília, ainda na direção do nosso querido pai na fé, o apóstolo Doriel de Oliveira. Estamos em uma semana de evangelização, de ganharmos almas para Jesus no Brasil e no exterior. Que Deus seja louvado através de minha vida, de sua vida e, enfim, através da nossa fé, a fé que move e remove montanhas. A nossa equipe já está chegando. Fábio de Oliveira já está conosco, nosso pastor, ali no Distrito Federal, que faz os trabalhos de Deus. Aliás, amanhã, eu aqui em Salvador distribuindo santo óleo, e ele lá no Distrito Federal, abençoando Brasília, também com a sua visão missionária. Deus abençoe Fábio de Oliveira. Pessoas já estão ligando aqui para nós. Lindalva Andrade está assistindo, seja bem-vinda. A nossa equipe já está chegando. A nossa equipe está com muita fé, porque o Bom Dia Espírito Santo agora é nacional e internacional. Muitas pessoas, Soraya Rodrigues, seja bem-vinda, Soçoca, a cadeia da prece poderosa, em nome de Jesus. Fábio está ali feliz, amém bispo, amém Fábio. Deus abençoe Sul de Minas, que já está conosco também. A minha querida Três Pontas, Três Corações. A Elson Costa, o nosso operador, está aqui.
operando e assistindo. É isso aí, a Elson. Deus te abençoe, Vaso. Deus abençoe o povo do Pernambuco, todo o povo do lindo país. Dizem que é muito lindo. Mônica Santos, Tereza Malaquias. Deus abençoe família Malaquias. Marinês Linhares de Caruaru já está conosco. Pessoas da Alemanha, da França, da Itália, dos Emirados Árabes. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Palmas no Tocantins, São Luís no Maranhão. Deus abençoe o povo de Manaus, o povo bonito e querido de Porto Alegre também. Sejam bem-vindos ao povo do nosso querido Paraná, Curitiba, Londrina. Sejam bem-vindos. Catarina Carlos já está conosco. Pastora Catarina, seja bem-vinda, serva de Deus. Cida Ramos já levantou também, levantou mais tarde hoje, mas levantou. Reidalva Rosa, bem-vinda, Canela. Lindalva Andrade já está conosco. Amaralina, Diaconisa Naná, sempre estamos na semana da convenção online. Por isso que eu estou hoje com esta estola aqui, parece que chama estola mesmo, que eu ganhei do apóstolo Doriel de Oliveira em sua última convenção internacional. Ele nos abençoou. Érica de Souza, Maria Eugênia já está conosco, a mulher forte da Avenida Peixe, Lígia Magalhães, Francisca Ferreira Silva. Vai conectando aí o seu celular na televisão, vai conectando aí o seu celular também em seu computador. Chame a sua família, porque hoje eu tenho uma palavra em Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre bênçãos de Deus. Jair Francisco também, Lívia Santos, sejam bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Meire Leite. Mas atenção, Brasil, atenção, porque dia 23 a 25, quinta-feira agora, começa a nossa convenção online, sempre às 9 da manhã e 19 horas as ministrações. Orcélia França já está conosco, o povo de Palmas, o povo lindo de Caruaru, Almira Silva, sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Raimundo Gonçalves também já está conosco, meu amigo pastor Raimundo Gonçalves. Deus abençoe. Maria Eugênia está dizendo, ô glória, amém. Almira Eliene Brito também. Jailson José Araújo, bom dia, missionário Jailson de Brotas de Macaúbas, bem-vindo, Brotas de Macaúbas, homem de Deus. Suzane Salles já está conosco, Deus abençoe, muito forte essa palavra, é isto aí, Suzane, você ouviu domingo lá na sede e ouvirá novamente. Então, dia 23 ao dia 25, do dia 23 ao dia 25, agora, esta semana, a nossa convenção online, sempre as ministrações 9 da manhã e 19 horas. Maria Santana também já está conosco. Você pode entrar em nossa página ICB Brasil, atenção, icbbrasil.org, icbbrasil.org, tá bem? E acessar a nossa página e fazer a sua inscrição. Olham os homens de Deus que vão estar pregando, Jorge Linhares ministrando para nós, Davi Silva no louvor, Jair de Oliveira, o apóstolo, no comando e na direção pelo Espírito de Deus, Daniel de Oliveira, Paulo Ribeiro, bispo de Minas Gerais, Jaime Caeiro, bispo de Olinda, bispo da Casa da Bênção, viu? Missionária Ruth Brunelli, ali de Brasília, fundadora desta igreja ao lado do seu esposo. Neuza Duarte já está conosco, bem-vindo, família Duarte. Família Rosimeire Vieira também já está conosco. O Wilson Ribeiro de Juiz de Fora será um dos pregadores.
Antônio Carlos Palarone também estará pregando, o homem forte da Baixada Santista, Canela de Fogo. O bispo Sérgio Afonso de São Paulo, de maneira que quinta, sexta e sábado, se não me engano é dia 25, de maneira que serão dias abençoados, ministrações e forte para todos nós. Estamos aí na oração, na visão e recebendo já a unção de Deus. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, o meu já está aqui. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. E não esqueça, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração, se unge com óleo. Você que vai viajar, você que vai fazer exames, você que vai para um compromisso. Valdeli Neuto está conosco, Nilton, seja bem-vindo. Adriano Naninho, Adriano Naninho, seja bem-vindo. Às vezes eu penso que é Naninha, mas não é. Tereza Malaquias, Eta Glória, amém, Tereza. Antes de você sair de casa, unge a sua cabeça com óleo. Faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai viajar, você que vai para uma audiência, você que vai para uma consulta, você que vai pegar estrada ou viajar de avião, se unge e busque a cobertura espiritual. Neuma Souza Borges também já está conosco, seja bem-vinda. Então não saia de peito aberto, apresenta a Deus a sua vida em oração. Coloque aí agora também em uma garrafinha, em uma latinha, um frasquinho, em uma xícara, um pouquinho do azeite de oliveira, porque no momento, no final do programa, nós estaremos ministrando a bênção sobre os olhos, a bênção sobre as águas. Eu posso abençoar, porque eu creio naquilo que eu faço. Então prepare aí o óleo, a água, documentos, papéis, caixas de medicamentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Para muitos é boa tarde, Espírito Santo. Como lá no Oriente estão nos assistindo, já é a tarde. Como na Europa já são 5. Então, bom dia, Espírito Santo. Pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos por uma cadeia de rádios. Rádio Cultura da Bahia, 25 quilos de potência. Rádio Cruzeiro da Bahia, 50 quilos de potência. Estamos pela ICB-RN, todas elas conectadas online. Por isso que estamos alcançando milhares de pessoas, porque todas estas emissoras estão pela internet, pelo aplicativo, pelo site, também Rádiosnet. Rádiosnet. Muita gente me ouvindo no carro, muitas pessoas me ouvindo agora também por esta ferramenta, o Facebook. Fique conosco, porque eu tenho certeza que esta será uma semana diferente e abençoada por Deus, porque a equipe do nosso Ministério Brasil estará abençoando o Brasil através da 56ª Convenção Internacional da Casa da Bênção. Ministério Tronco, Ministério Águia, Ministério Leão, ministério que veio do coração de Deus para nós ministrarmos sobre o Brasil e também sobre o exterior. Fique conosco, tá bem? Aumente o volume do seu celular. Coloque o celular, conecta aí com a sua televisão, para que toda a sua família ouçam daqui a pouquinho a palavra da promessa de Deus para nós.
Deus abençoe o Ministério Chagas de Cristo, meu amigo missionário José Américo, lá em Minas Gerais. Deus abençoe Betim, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Sabará, Nova Lima, Santa Luzia. Deus abençoe meu querido Belo Horizonte. Ivete Freitas, ela passava uma mensagem para mim. Ivete é uma pioneira da nossa igreja em Belo Horizonte, depois foi para Brasília, trabalhava na casa do apóstolo, ela e também a nossa obreira Canela de Fogo, Ivete e Nilza, pessoas de Deus, todas elas hoje moram em Belo Horizonte e acompanham o Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe seu esposo Romildo Bahia, tá vendo, Ivete? Que até hoje eu lembro do Romildo. Deus abençoe você, Ivete, e toda a sua família, filhos, filhas, netos. Já deve ter netos, né? Eu já tenho e você também. Deus abençoe Belo Horizonte. Muita gente em Belo Horizonte acompanhando o Bom Dia Espírito Santo pelo Face, outros como lá em Macaé e Rio de Janeiro, nos acompanhando pelo aplicativo Rádiosnet. Anderson Menezes, a paz do Senhor Bispo, Canela de Fogo. Marinês Linhares, Caruaru já está conosco. Palmas no Tocantins. Aleluia! Nós vamos ouvir o primeiro hino. Diga aleluia. Fale outra vez aleluia. Novamente aleluia. Aleluia quer dizer alegria no Senhor. Vamos ouvir o Jorge Binar cantando para a glória de Deus Pai. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só
Aleluia! De Vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos. É tempo de tocar pandeiros, é tempo de tocar tamborins, porque estamos na semana da Internacional Convenção da Igreja Casa da Bênção. É online, mas acontecerá. Quinta-feira agora, sexta e sábado, entre em nossa página icbbrasil.org, faça a sua inscrição para você receber as revelações e ministrações diretamente de Santos, aonde será instalado o tronco deste grande avivamento para o Brasil. Queremos alcançar 100 mil pessoas e alcançaremos, porque Deus está no controle. Graças a Deus pelo domingo. Graças a Deus pelo dia de ontem, porque ontem foi um dia de meditação na palavra e de oração. Domingo foi um dia de muita gente na igreja. Que bom! Muita gente que tinha sumido apareceram. Muita gente que estava desanimado foram animados. Muitos que estavam tristes começaram a sorrir, mesmo com máscara. Catarina Carlos está dizendo: eu amava ouvir este louvor nas convenções em Brasília. Eu também. 56 anos de Casa da Bênção. Eu participo das nossas convenções desde 1974, 73, aliás. Então, só saudade. Mas o ano que vem, parece-me que nós teremos agora em novembro, presencial, não é? Maria do Socorro Nery está conosco. Bom dia, Espírito Santo. Olha, então, domingo foi um dia abençoado. Segunda-feira, outro dia abençoado. Regina de Souza já está conosco. Você estava lá, Regina, naquela convenção com o apóstolo, a última convenção, que ele usou uma estola como essa e deu para nós também várias estolas. Saudades do nosso querido paizão. Eu não gosto nem de comentar sobre o apóstolo Doriel, porque eu me emociono muito. Eu moro em Maraú, Maria do Socorro, nem Campelo. Peço orações, bispo. Amém. Almira Silva. Então, estamos em uma semana poderosa de muitas lembranças boas, edificante, mas que mexe no nosso emocional pelo que vivemos. Louvado seja Deus pela sua vida, bispo. Bom dia, Espírito Santo. Deus te abençoe, Regina. Você é canela, você é das antigas. Não lembro de você nas convenções, porque é multidão de pessoas. Mas na próxima convenção presencial quero lhe dar um abraço. Tá bem? Lembrando que amanhã é quarta-feira. E amanhã é um dia forte para nós. Oração, jejum, armas espirituais, louvor, porta da igreja aberta, cura do corpo e da alma, Orcélia França Pereira França, bispo. Peço oração para todos os meus 7 irmãos. Anderson Menezes,
bem-vindo. Então amanhã é um dia de muita força espiritual, porque é 8 horas da manhã, 2 da tarde, 19 horas, Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã, um dia abençoado. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado uma febre, um nódulo, uma ferida, uma hemorragia, um mioma, uma hérnia, um cisto, um câncer, um AVC, uma depressão profunda. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado uma enfermidade para a morte, porque às vezes só o nome da enfermidade mata a pessoa, e você está aí deprimido, triste. Levante a sua cabeça e ouça o que eu quero lhe dizer. A última palavra para nós não é da ciência, é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, Deus te abençoe, Reidalva. Deus te abençoe, filha. A palavra de Deus nos diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Foi revelada pelo bispo em nossas convenções quando tratou com os problemas da mente das pessoas. Meire Leite também está conosco. Eu tive o imenso prazer de conhecer o apóstolo Doriel e sua linda esposa em um evento na Arena Fonte Nova. É isso aí. A Idil Monteiro também está dizendo, bom dia, Espírito Santo, a paz do Senhor Bispo, a paz, filha, Deus te abençoe. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Regina está dizendo, estava eu com ataques fortes em minha mente, mas Jesus te curou naquela revelação que Deus me deu na convenção, cura da mente. Eu lembro. O Espírito Santo falou comigo naquela convenção, cura a mente do meu povo. E eu ministrei, e eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de depressão, de várias outras enfermidades. Quando a revelação vem, é para aquele dia, é para aquele povo, é para aquele instante. Deus trabalha assim. Então, nem só de pão viverá o homem. Bispo José Teixeira, Deus abençoe, guerreiro de Deus. Deus te abençoe, bispo. José Teixeira, em São Paulo, um dos pioneiros da nossa igreja, Brasil. Filho na fé do nosso querido missionário Gregório Alves de Moraes, ali da Avenida Jabaquara, ou de Santos, não é? Deus te abençoe. Então, nem só de pão viverá o homem. O homem, ele não vive só de pão, das coisas materiais. Ele precisa do lado espiritual. Raquel Oliveira, bem-vinda, filha de Abraão. Raquel Oliveira, bom dia, paz do Senhor. Toda Raquel é abençoada. Libni Fontes, Geni Oliveira, bem-vinda, filha de Abraão, serva de Deus. Toda a família Oliveira está aí. Amém. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Libni acordou cedo. Deus te abençoe, seja bem-vindo. O homem é formado de corpo, alma e espírito. O homem é trino. Ele é formado de corpo, alma e espírito. As pessoas às vezes se preparam para formatura, para casamento, para compras de imóveis, mas esquece de cuidar do lado espiritual. Aí a vida fica troncha, fica manca, fica defeituosa. A vida fica doente,
Por quê? Porque o homem precisa do pão, das coisas materiais e da palavra de Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou, Deus formou, Deus o colocou no Éden. Deus plantou um jardim como jardineiro. Por isso que Madalena o reconheceu como o jardineiro. A Bíblia diz que ele plantou um jardim no Éden. Deus, e colocou o homem ali, a sua obra de excelência. Mas o homem caiu, o homem pecou. Mas, como diz, o primeiro Adão fechou o jardim, mas veio o segundo Adão, Jesus, o Verbo que se fez carne e abriu muitos jardins, muitos paraísos, aonde nós podemos nos preparar para o grande encontro e a cidade maravilhosa. Então o homem não pode viver só do pão, ele precisa também das coisas espirituais. Colocou o homem ali e sua obra de excelência. É isto aí, Maria Luísa. Evânia Sapucaia, Deus abençoe, família Sapucaia. Regina Souza, boca de Deus para a minha vida. É isto aí, Regina. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe aí no sul de Minas. Deus abençoe Três Pontas. Eu recebi vários telefonemas de Três Pontas esta semana. Muita gente me acompanhando. Louvado seja Deus. Olha, então amanhã é um dia abençoado para nós. Prepare aí o azeite, prepare aí o copo com água, tá bem? Ontem pessoas ligaram aqui para a rádio. Ontem quem apresentou o programa foi o meu genro, o pastor André Bezerra. E pessoas ligaram aqui para nós pedindo oração. Eu tenho um compromisso com estes pedidos, de levá-los ao altar de Deus no dia de amanhã. Adailton Freitas de Souza ligou, Adriana Lima, Alexandro Brito de Souza, Alex Carlos de Jesus Santos, Anésia dos Santos França, Ariane Vitória, Avani Oliveira, Maria Luísa, Três Pontas da semana, muita gente me acompanhando e 40 anos. Maria Luísa, você de Três Pontas, me diga aí, filha, Três Pontas da semana, muita gente me acompanhando e 40 anos. Águas é o quê? Me diga aí. Pastora Rosa Marques, Deus abençoe. Dilceia Pinto e família, Eduardo Alonso, Everaldina de Souza ligou, Frank Bispo, Guilherme Pinto, Isabel Sá, Rita Purifica, deve ser da purificação, né? Diaconisa, Rita Purifica, Rita do Curuzu, seja bem-vinda. Povo bonito aí do Curuzu. João Amaral, Juliette Barreto, Lenilda, Letícia Valéria, Maria de Lourdes Souza, Mateus Matos, Maísa Portugal, Patrícia Matos, Sérgio Soares, Silvia Ribeiro, Yuri Santana, Zacarias Francisco dos Santos, pessoas que ligaram pedindo oração, Elisa também, muita gente me acompanhando há 40 anos, Maria Luísa, Deus abençoe, pode continuar me mandando uma mãozinha, um foguinho, pode também me enviar uma mensagem pelo 9918-62232, o nosso código é 071 9918
62232, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o seu pedido será apresentado a Deus. Amanhã eu subirei ao altar, levando o celular, levando estas folhas para apresentar a Deus o pedido de oração. Deus abençoe Cataguases, Zona da Mata, Minas Gerais. Pastora Rosa, Deus abençoe Cataguases. Rita Purifica, tá? Amém. Será que é de purifica ou da purificação? Deus te abençoe, Rita. Olha, daqui a pouquinho nós vamos meditar na santa palavra de Deus. Coloca aí para mim aquele hino, prece. Prece, eu falo com Deus. É um hino lindo de um pastor de Belo Horizonte. Vamos ouvir este hino e nos preparar para Deuteronômios, capítulo de número 28. A Edil Monteiro, Antônia Freitas está assistindo. Seja bem-vinda. Vamos ouvir e cantar este belo hino do Bom Dia, Espírito Santo. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Prece. Eu falo com Deus. Amém. Prece. Amém. Momento de oração. Prece. Penetro no céu. No céu da redenção. Prece. A força da fé. Jesus de Nazaré, ouve minha oração. Aleluia. De joelhos a pedir, ao céu vou subir, ao céu da redenção. Senhor, eu estou perante o teu altar nesta hora, para te pedir, porque eu sou necessitado. Prece, eu falo com Deus sobre a minha vida. A santa palavra do Senhor está aberta em Deuteronômios, capítulo de número 28, que fala sobre as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, um monte abençoado, local de bênçãos. O Monte Ebal era um local de palavras sérias, de maldições. Mas vamos para o Gerizim, porque é tempo de boas notícias. Estamos em uma semana de convenção online internacional da nossa organização, então é tempo de bênçãos. Tá bem? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Deus estava falando através do ministério de Moisés, e Deuteronômio foi escrito por ele, os 5 primeiros livros, os Pentateucos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, porque muitos escuta, mas não ouve, não põe em prática, não vive, não obedece. Esta promessa aqui do Monte Gerizim, do capítulo 28, é para quem ouve e luta para pôr em prática, renunciando coisas erradas.
Geni Oliveira está conosco, bem-vinda, serva de Deus, Canela de Fogo aí de Brasília. E ainda diz, tendo cuidado, o zelo, o cuidado, ter cuidado com as coisas. Quando você tem uma joia, você tem cuidado. Você tem um carro, você tem cuidado do carro, porque ele custou dinheiro. O cuidado pela palavra de Deus, pelas promessas, precisa estar em nós, o cuidado, o zelo, para honrar, através de nós, aquilo que o Senhor determinou. Cíntia Borges está assistindo. Deus te abençoe, filha. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, aquilo que ele mandou, aquilo que ele determinou, aquilo que ele estabeleceu, princípios de salvação e de bênçãos para nós, seres humanos, que fomos criados sua imagem e semelhança. O homem pecou, o homem caiu, mas Deus deu novas oportunidades, apesar que tem aí lutas e batalhas, mas ele deu novas oportunidades para nós um dia morar no céu com ele. Então a palavra está dizendo, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que te ordeno hoje. O hoje de Deus foi ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. E nem os seus princípios mudam. Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo Deus. O homem muda. O homem é volúvel, ele veio do pó da terra. O homem é como uma sombra, o homem é como uma palha seca. Mas com Jesus, a gente é madeira de lei. E é rocha sobre rocha. Aparecida Fagundes, André Silva, Meire Leite, bem-vindos. Então a Bíblia está dizendo que te ordeno hoje. Esta bênção, este renascimento, este renovo, pode acontecer hoje, agora, porque Deus é Deus de oportunidades, de renovação. Ele é Deus que perdoou e que perdoa o filho pródigo, que gastou tudo com as meretrizes, se meteu no meio dos porcos, tornou-o amaldiçoado, porque porco era um animal amaldiçoado, teve desejo de comer as bolotas com os porcos, mas um dia ele caiu, veio-lhe a consciência e ele disse, eu quero voltar à casa do meu pai, eu quero ser um servo e não mais um filho, mas só que ele era filho, ele não era servo. Porque o filho tem direito às heranças, o servo não tem. Às vezes a gente usa esta expressão, eu sou servo de Deus. Mas nós somos filho. Servo não tem direito ao céu, não, nem às bênçãos. Quem tem são os filhos, que foram criados à imagem e semelhança dele. Você é filha de Abraão, filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. A gente até diz, eu sou servo, porque sirvo a Deus e a sua obra, mas o servo em si não recebe nenhuma herança não, viu? Que recebe são os filhos. Então a Bíblia está dizendo, te exaltará só, que hoje o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha a promessa. Quem te exalta não é o homem, é Deus. Quando Deus toca no coração do homem, porque o homem sempre tem alguém sobre ele exercendo autoridade, seja na parte da fé ou não.
É uma hierarquia que veio esta administração do céu para o homem na terra. Por isso que Deus falava com Adão e passava para ele as instruções como administrar a terra. Deus sabia o que ia acontecer com o homem. Então Deus descia no Éden, dava-lhe as instruções. Ouviu bem? Então esta hierarquia que existe, esta organização nas instituições, isto veio de Deus. Deus é organizado. Pode ver que ele plantou um jardim no Éden. Ele não colocou o homem no meio do mato, não. Ele plantou um jardim para o homem viver ali na beleza, na moleza, na organização de Deus. Que Deus plante um jardim também dentro da sua casa. Que Deus plante um jardim também dentro do seu coração. Porque Ele é o agricultor, o lavrador, e Jesus é o jardineiro. Será que você entende o plantar do jardim do Éden? Vai lá em Gênesis. Então, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 28 da profecia no Monte Gerizim. Todas estas bênçãos, maravilha, eu recebo. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Pela palavra, pela profecia, pelo ensino, pelo estudo bíblico, pelo louvor, se for louvor bíblico, não é? Porque tem uns que faz hino só para ganhar dinheiro, aí não tem unção de Deus. Então, a Bíblia está dizendo: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É bom ouvir a voz de Deus pela manhã. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Pela manhã eu me renderei a ti, Senhor. Como é gostoso levantar de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bendito serás tu na cidade. Olha que palavra. Sabe o que quer dizer a palavra bendito? Abençoado. Abençoado. Bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Isto quer dizer o quê? Aonde você estiver, no campo ou na cidade, na roça ou no sítio, na mansão ou no barraco, Deus é o mesmo Deus para te abençoar com esta bênção que Ele te ordena hoje. Bendito o fruto do teu ventre. Olha que palavra, rapaz. Mães que me ouvem, põe a mão aí em seu ventre e profetiza que você não teve filho para morrer no tráfico. Você não teve filho para morrer na mão da polícia, nem na boca de fumo. Você não teve filho para morrer embriagado ou drogado. Você não teve filhos para ser ladrão ou bandido, ou filha para vender o corpo. Você não teve filha para levantar contra você, ou filho. A Bíblia está falando, a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Bendito o fruto do teu ventre.
Abençoa o nascimento da sua menina, do seu menino. Ele pode ter 50 anos de idade, mas abençoa eles. Viu Rosa Marques? Viu Libni? Viu Conceição Araújo? Abençoa o Ellen, abençoa o Antônio, abençoa a Maria Conceição, a Aline Lucas. Abençoa o fruto do seu ventre. A palavra está falando conosco. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Que é o fruto da tua terra, tudo que você fizer, obedecendo a palavra de Deus, haverá o cuidado de Deus e a proteção divina. Viu, Doni? Abençoa seus filhos, Doni. Aquele que é advogado mais velho, para que seja um advogado de excelência e ganhe muito dinheiro e seja dizimista. Seu filho, Doni. Abençoa seus filhos. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Viu, Conceição? Viu, Helenir? O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Tudo que você tem é abençoado. O carro, a moto, o celular, o computador, a casa, a chácara, o sítio, a fazenda, o aviãozinho que você comprou, o iate. Deus está falando que se você guardar a palavra dele, com cuidado, ele guarda você e tudo que você tem. Deus é fiel. Deus é fiel. Ah, missionário, Deus não existe, não. Não existe o quê, rapaz? Respira aí, vá. Olha que coisa gostosa o ar. Ele criou para gerar em nós vida. Você sabia de uma coisa? Que só nós, temos a semente para fazer florescer este deserto da vida que está arruinando com os seres humanos. Só nós temos a semente, só nós temos a cópia da chave de Davi, só nós temos o sal, só nós temos o que este mundo precisa. Os servos e servas de Deus, Paulo Silva está assistindo, bem-vindo, Vaso. Então só nós temos a semente para fazer florescer este deserto, o sal para temperar, a água para regar. Só nós que temos a palavra, que temos a continuidade da vida com Deus e em Deus para este mundo tenebroso. Maria Luzia de Assis, Eunice Pereira, Conceição Araújo, bem-vindas, filhas de Abraão, da madrugada do Bom Dia Espírito Santo. Madrugada não, já são 6h02. Carlos Silva, bem-vindo, Vaso. Vaso de ouro, viu? Eleni Brandão, seja bem-vindo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Mas eu não tenho animais, missionário. Tudo que você tem aqui, a Bíblia está referindo a animais, mas tudo que temos. Alexandro Souza, a paz, missionário, a paz, Alexandro. Deus te abençoe, filho. O Senhor, aliás, aonde eu parei aqui, rapaz? Bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você constrói, tem a bênção de Deus. E os rebanhos das tuas ovelhas, tudo isto aqui são promessas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Quando a Bíblia fala de cesto aqui, está falando que a sua geladeira é abençoada, seu fogão funciona, é abençoado, seu guarda-roupa é abençoado.
Será que você está entendendo isso? As promessas do Monte Gerizim não foi apenas só para Israel físico, é também para Israel espiritual no período da graça. Há princípios de Deus que Deus não muda. Ele estabeleceu como mandamento, como regras, como normas. É só você guardar a palavra, ter o cuidado, aí estas bênçãos vêm. Agora veja que versículo poderoso. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Sua geladeira é crente, rapaz. Sua geladeira é abençoada. Se tiver alguma garrafa de bebida aí, de cunhaque, de Campari, de uísque, alguma bebida que fermenta a família, vai estourar dentro da geladeira. Viu, Salomão? Levi Barros, vai estourar. Porque sua geladeira é abençoada. Está desviando a geladeira, é? Está desviando o carro também para motéis? O que você tem é abençoado por Deus. E canta lebale shiriandecais. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Eleni Brandão, Deus abençoe. Maria Lúcia de Assis da Silva, ô glória, Regina Souza, ô glória. Eleni, Deus te abençoe. Bendito serás ao entrares e ao saíres. A pessoa abençoada, quando ela chega no lugar, todo mundo recebe bem. Mas a pessoa que leva fofoca, que leva palavra negativa, a pessoa quer que ele vá embora logo, porque é portador de trevas, é portador de morte. Mas a pessoa de Deus, ele é portador de vida, ele é portador de saúde, ele tem o evangelho na ponta da língua, as boas notícias. Quem não tem a palavra no coração, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de sexo, só fala em sexo. Se estiver cheio de futebol, só fala em futebol. Mas se estiver cheio de Jesus, ele só fala de Jesus, ô Fábio Oliveira. Por isso que o meu assunto aqui, é Jesus. É só Jesus. Não interessa outro assunto. Há 41 anos é só Jesus. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará teus inimigos que levantarem contra ti feridos diante de ti. Quando os teus inimigos forem feridos, não escarnece nem zombem deles. Tá bem? Louve a Deus. Porque a Bíblia está falando que os nossos inimigos, o Senhor entregará. Como entregou Saul na mão de Davi, mas Davi o respeitou. Davi cortou a sua roupa, e depois vem um sentimento de culpa, porque ele tocou nas vestes de um ungido de Deus, ainda que aquele ungido estava em pecado. Mas veio a ele o temor do Senhor. O Senhor entregará teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Olha como a Bíblia diz que os nossos inimigos irão fugir por 7 caminhos. Pela bênção que você tem, a presença de Deus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo. É só você ter a palavra, cuidar da palavra, viver a palavra. E Deus, viu, Paulo Silva? Campo Grande. Estou acompanhando aqui de Campo Grande. Bem-vindo, vaso de Deus. E linda cidade, Campo Grande. Esther Brito,
seja bem-vinda. Então, o Senhor entregará os teus inimigos que levantarem contra ti. Nós não podemos dizer bem feito, Deus cobrou. Não, louve a Deus. E por 7 caminhos, ó, quantos já fugiram de mim por 7, por 15, por 20 caminhos? É só você guardar a palavra e ser uma joia na mão do Senhor. Maria Soares da Costa está assistindo. Coloque aí na televisão, Maria Soares. Conceição Araújo, Esther Brito. A palavra está falando conosco. O Senhor mandará. Pode ver, a promessa foi para ontem, hoje, amanhã mandará. Que a bênção esteja contigo. Aleluia! Que a bênção, os favores de Deus, a unção de Deus, a alegria de Deus, a vitória de Deus em nós, a unção de Deus. Olha que palavra linda, rapaz. O Senhor mandará. Promessa de ir mandando, ó. Que a bênção esteja contigo em teus celeiros. Conta bancária, geladeira, fogão funcionando, guarda-roupa, carro abençoado, moto abençoada, aposentadoria abençoada, futuro abençoado. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão. Você vê mão abençoada. Tem gente que tem a mão amaldiçoada. Onde coloca a mão dá tudo errado. Queima roupa, incendeia a casa, você empresta o carro, ele danifica seu carro. Mão amaldiçoada. Mas a Bíblia está dizendo que a gente que guarda a palavra de Deus e tem o cuidado, a mão é abençoada para orar pelos enfermos, para ministrar a bênção sobre alguém. Deus abençoe você, Ana Santana, Piraí. Moro em Piraí, Deus abençoe o povo aí de Piraí que está nos assistindo. Mandará que a bênção esteja em teus celeiros e em tudo que puser a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, aonde ele te pôs. Seja na Bahia, seja em Minas, seja no Distrito Federal, seja em Campo Grande, seja no Amazonas, aonde você estiver, você é abençoado aí aonde você está. Se a palavra está com você, a bênção te acompanha. Se você for para o deserto do Saara, Deus te prosperará ali. Se você for para as margens de um rio, Deus te abençoará ali. Eu creio assim. Desde a minha infância, onde eu tenho ido, o Senhor tem me abençoado. Jailson Camilo dos Santos, seja bem-vindo, Jailson. Linda Rita, seja bem-vinda. Vamos lá na palavra. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, aonde você estiver. Às vezes você fica pensando, fulano foi para São Paulo e prosperou. Mas aí também você há de prosperar. Só guardar a palavra. Pastora Rosa, Deus abençoe. O Senhor confirmará para si por povo santo. Olha que palavra, olha quem confirma. Como tem jurado. Ele jurou a ele mesmo que nos abençoaria. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Isso quer dizer, tem que andar na presença de Deus. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão
temor de ti. As pessoas têm respeito por quem é de Deus. Quando chega um evangélico, alguém tem que dizer: chegou o irmão Daniel, chegou o irmão Antônio, chegou o irmão Geraldo. Aí param as piadas, as chocarrices, as palavras indecentes, porque chegou alguém que é respeitado. Mas se você chega também com piadas, todo mundo ali bebendo, e você também bebe com eles, qual é o respeito que terão de ti? Mas se você chega como mulher de Deus, como homem de Deus, para trabalhar naquela loja, naquela empresa, você vai fazer a diferença, porque você é a luz, e você tem a semente para fazer florescer o deserto da vida deste povo que está morrendo na seca espiritual. Onde estão os semeadores da semente que ele colocou em nossas mãos? Secou a semente? Não. Talvez tenha secado o semeador. Este vale de ossos secos, este deserto precisa florescer. Onde estão os semeadores da palavra da profecia? Terão temor de ti. Você sabia que hoje tem pastor, tem bispos, tem diáconos, diaconisas? Chegou na sua casa, ninguém lhe respeita, ó. Chega no emprego, ninguém lhe respeita. Chega na igreja também, ninguém lhe respeita. Porque você não semeia a palavra do respeito e não tem a presença do Espírito. Não é mais luz, é uma lâmpada apagada. Não é mais sal, é uma areia branca. A Bíblia está falando: terão temor de ti, respeito por ti. Se estiver bebendo cachaça, param de beber. Quando o Moody chegava nas empresas, até as máquinas eram desligadas. Chegou o homem de Deus, a mulher de Deus, chegou o crente. Aí os irmãos, os crentes entram na política e roubam mais do que os que já estavam lá roubando. Aí é chamado de irmão ladrão. Terão respeito de ti se a palavra estiver no seu coração. Você sabia que antigamente éramos chamados de protestantes porque protestavam contra o mal? Hoje não protestam mais. Quise Leal, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Este versículo aqui é gostoso, rapaz. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti. Estamos meditando em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do monte Gerizim. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, aleluia. Eu creio. O céu, olha o bom tesouro, o céu está aberto. Como cantava Luiz Puglia lá em Brasília: hoje o céu está aberto, Cristo oferece perdão. Tenho gozo em meu ser, Ele me dá salvação. Tirou-me dos farrapos, mais ou menos assim, um hino lindo que Luiz Puglia cantava. Doni Silva lembra de Luiz Puglia, Maurílio Silva também. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Agora vejam que palavra: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você já viu aquele crente que só vive tomando emprestado? Porque não é dizimista,
porque não é fiel. O homem de Deus, a mulher de Deus que tem bênçãos, as pessoas chegam e dão, não precisa tomar emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Eita maravilha! Cabeça é quem pensa, é quem decide. Cauda só leva urina e fezes. E só estará em cima e não embaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus. Que hoje é que dia, rapaz? Que hoje, dia 21, eu te ordeno. Hoje, palavra de Deus sempre é hoje. Um recomeço, um novo começo. E só estará por cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e fazer. E não se desviará dele, e não se desviará de todas as palavras que hoje te ordeno. Olha que bênção, rapaz. Mandamento de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para servires. Quer dizer, não mude de Deus, não mude de fé, guarda a minha palavra e as bênçãos do Monte Gerizim. Não só foi para os hebreus, mas é para nós também. São princípios estabelecidos por Deus de bênção para o Daniel de Oliveira. Leiam hoje, capítulo 27 de Deuteronômios, e leia todo o capítulo 28. E Deus falará ao seu coração, viu, Cláudia Castro, Janete Gomes. Vamos aproveitar os 4 minutinhos que temos? Vamos falar com Deus. Coloca aí o copo com água. Coloque aí um pouquinho do azeite de oliveira. Papéis e documentos. E vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras de Deuteronômios capítulo 28 formem em nós um novo caráter, uma nova unção. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje. Eu abençoo a quarta-feira, a quinta, onde começaremos a grande convenção online para todo o Brasil. Eu oro pela família evangélica, católica e espírita. Oro pelas crianças, pelos estudantes, por todos os internautas que formam em qualquer parte do Brasil ou do exterior esta corrente conosco, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia, ICB Rio Grande do Norte, pelas emissoras comunitárias, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a força da mão de Deus. Eu consagro este azeite que está no rádio, que este óleo seja transformado em fogo para o trabalho espiritual. Esta água também receba a unção, a radioterapia, a quimioterapia, iodoterapia, antibióticos, cálcio, fósforo, que esta pessoa, ao beber desta água, receba a bênção da cura, pela minha fé. Como Eliseu colocou sal naquela água, da nascente daquelas águas amargas, que haja unção de Deus sobre as águas,
sobre o óleo, sobre os papéis e documentos que estão no rádio, caixas com medicamentos, processos e protocolos. Eu oro em nome de Jesus, porque eu creio na força da oração. Eu oro pelas crianças, pelos estudantes, por esta mulher abandonada, por este jovem, esta menina, este menino. Eu oro por esta ovelha ferida da casa de Israel, desanimada com a vida cristã, que o sangue de Jesus o cubra poderosamente. Oro em nome de Jesus. E abençoo esta pessoa que está orando comigo, lá em Belo Horizonte, lá no Rio, lá em São Paulo, lá em Brasília, lá em Goiânia, lá em Recife, lá em Manaus, lá em Palmas, lá em Tocantins, lá em Piauí, em Teresina, lá em Rondônia, em Roraima, lá no Amapá, lá em Porto Alegre, em tantas cidades como Caxias do Sul, Canoas, lá na Europa, lá na África, lá na Oceania, lá nos Emirados Árabes, lá nas Filipinas, lá nos Estados Unidos, lá em Toronto, no Canadá, lá na Venezuela, que a mão de Deus os alcance, no presídio, no manicômio, no sanatório, aquelas pessoas que me ouvem, que a mão de Deus os alcance. Eu repreendo o espírito do desânimo, da febre, da depressão, da loucura, da amnésia, do esquecimento, do mal de Paxto, esta enfermidade maligna que está matando os neurônios desta pessoa. Que a unção entre pelos ouvidos ou pelas narinas, o sopro de Deus, e sejam curados agora, em nome de Jesus. A enfermidade nos ossos, no sangue, nas pleuras, nos pulmões, nos testículos, nos intestinos, nas próstatas, que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Sejam estas pessoas abençoadas. Eu abençoo a mão esquerda e a mão direita, com a bênção da cura, da prosperidade, do milagre, da libertação. Seja abençoada estas mãos. Oramos em nome do Pai, do Filho, oramos em nome do Espírito Santo. Que o sangue de Jesus abençoe a cidade de Caruaru, a Rita, a Lenir, toda a nossa equipe do Bom Dia Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. A unção que Deus pôs em mim passe para a sua vida, de cura, de prosperidade, de vitória. Receba a bênção da semente para fazer florescer este deserto das vidas. Receba a unção para a ressurreição deste vale de ossos secos. Receba, aonde você estiver, a cura dos seus seios, da sua tireoide, dos seus neurônios, esta amnésia, esse esquecimento, esta depressão, esta mania de suicídio, este AVC. Receba a bênção Marinês, Conceição, Linda Rita, Evanir Sapucaia,
Receba a sua bênção. Receba paz, vitória, alegria. Tenha um dia de bênçãos, Esther. Maria Soares, Marinalva Freitas, receba a sua bênção, Pastora Rosa, Conceição Araújo, Cláudia Castro. Procure aí agora a enfermidade que te incomodava, chacoalhe a cabeça, aneurisma, labirintite foi embora, o glaucoma. Respira, bata no peito, respira fundo, como diz a minha sobrinha Raquel. 3 vezes, viu, Reidalvo? Faça o exercício da fé, mova os braços, bata aí nos ombros onde tinha dor, nos pulsos ou nos joelhos. Aperta seu útero, profetiza que você vai ser mãe. Ou você, homem, põe a mão aí na altura dos seus testículos e profetiza fertilidade para você ter alegria na vida, ser pai. Tem coisas que é campo espiritual. Viu, Paulo Silva? Ore aí pela sua família. Você é canela, rapaz. Não esconde o dom que Deus te deu, não. Faça a obra de Deus com autoridade, Paulo. Viu, linda Rita? Viu, Almira? Viu, Marinês? Deus te chamou para fazer obra, Marinês. Você é pastora. Deus os abençoe. Eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 horas. Tá bem? O Espírito Santo vos guarde e vos dê um dia de paz. Beba água ungida. Pega o óleo, se unge. Unge a sua geladeira. Se tiver garrafa de marafa lá, vai estourar, viu? Unge o carro, a moto. Mas não desvia o carro não, nem a moto. Unge as suas mãos. Mão abençoada. Unge a sua máscara. Eu estou sem máscara aqui. Unge a sua máscara. Para que nenhum vírus penetre em você. Viu, Kis Leal? Deus os abençoe. José Luiz Fernandes Santos. Pastora Rosa. Cláudia Castro. Amanhã nós estaremos aqui. Um dia de paz. Paz. Viu, Esther? Deus te abençoe, filha.